Olá meus queridos haters. Como vocês estão? Espero que estejam bem. E o vídeo de hoje será uma tier list dos personagens de Creepypasta. E por que eu decidi fazer esse vídeo você me pergunta? E a resposta é claro que é porque sim. Caralho, cuzão! E antes de irmos à tier list, irei explicar um pouco sobre cada uma das lacunas. A primeira categoria é: dava medo até quando tava de dia. Por quê? Dava medo de dia. É mesmo? Segunda categoria é: creepy. Porque dava medo no escurinho. E que tinha potencial para ser uma das melhores na minha opinião. A terceira é: dava medinho. Porque dava medinho. Ah não, sério? Quarta: pra criança. Porque só foi feito pra dar medo nas crianças do TikTok. Isso é uma piada bem gostosa. E por fim a quinta: tava chapado. Porque o bagulho é não ruim que deixa eu questionar o Lula na presidência. E então tudo explicado, bora começar o bagulho. E bem, já estamos aqui na tier list. E como primeira creepypasta para analisar temos o Herobrine. Herobrine é um dos personagens mais enigmáticos e assustadores da história dos videogames. Conhecido como uma entidade misteriosa dentro de Minecraft, ele se parece com o personagem principal, Steve, mas tem olhos completamente brancos e um comportamento estranho e inquietante. Ele apareceu em 2010 numa imagem onde o jogador está em uma neblina e seria um lugar bastante assustador. Na época questionavam o que era essa criatura semelhante ao Steve. Também com aparições misteriosas no jogo. Outra origem diz que Herobrine era o irmão de Noti. Mas isso já foi desmentido pelo próprio Noti. Onde a origem de Herobrine é misteriosa até hoje com referência ao próprio Minecraft. E com vários mods criados na época. E Herobrine ganhou até sua música com uma canção. Deixarei vocês escutando para se lembrarem de como era assustador na época. Have you seen the Herobrine? Rose your world in the default skin. Rose your world in the default skin. Though he was removed, he shall rise again. Though he was removed, he shall rise again. Com tudo isso eu posso dizer que essa é de fato uma creepypasta muito interessante e que possui um potencial enorme. Para ter noção, o vídeo mais visto do meu canal favorito de Minecraft, o Venom Extreme, é sobre um mod de Herobrine. Por fim coloco ele em creepy por ser muito assustador até os dias de hoje. E por ter todo esse mistério em volta do personagem. Somente não o coloco na primeira categoria por não possuir uma história concreta sobre ele. Onde essa creepypasta poderia ser mais explorada. E agora iremos ver a creepypasta do Bart Simpsons. E só tenho uma coisa a dizer sobre ela. Tu é um beta! Tu é beta, cara! Acorda! Tu é muito beta, velho! Mas deixando a brincadeira de lado, essa creepypasta é simplesmente clichê. A mesma na época que foi feita já era bem ultrapassada. Em vários sentidos. Mas para não esculachar essa creepypasta, eu vou contar a história dela. The Ad Bart é uma creepypasta sobre um suposto episódio perdido de Os Simpsons, que nunca foi ao ar. A história alega que o episódio fazia parte da primeira temporada, entre os episódios oficiais, mas foi banido devido ao seu conteúdo perturbador. Assim sendo um dos episódios especiais da série Casa dos Horrores. A creepypasta fala sobre um suposto episódio perdido de Os Simpsons, que teria sido banido por ser perturbador demais. No episódio, a família Simpson embarca em um avião, e Bart, sendo o encrenqueiro de sempre, abre uma janela e acaba sendo sugado para fora, caindo para a morte. A partir daí, o episódio toma um tom depressivo, com animações estranhas, cores escuras e os personagens chorando de forma realista. No final, há uma cena sombria, mostrando túmulos com os nomes de personagens e até mesmo de pessoas reais que ainda estavam vivas na época. Com tudo que podemos ver, essa creepypasta é praticamente uma cópia das histórias da época. Como as do Bob Esponja, da Disney, entre outras. E pensando bem, essa creepypasta pelo menos daria medo em criança que não sabe nada de creepypasta. Pensando bem, acho que tem um lugar perfeito para essa creepypasta. Onde eu deixarei na lacuna. Pra criança. Deixei o The Ad Bart nessa posição porque essa história não possui a criatividade. E também ninguém explora o conceito dessa creepy. E agora? Iremos ver uma das creepypastas mais antigas da internet. Ele é Jack. Ou Jack Sem Olhos. Essa creepypasta, na minha opinião, é uma das que deveriam ter até um filme como Slenderman. Tendo várias versões dessa creepypasta. Eu irei falar sobre a primeira história contada e a canônica. A história começa com um jovem chamado Mitch, que vai morar temporariamente na casa do irmão.
Tudo parecia normal, até que, certa noite, ele acorda com uma sensação estranha e descobre uma ferida inexplicável no seu corpo. Preocupado, ele vai ao hospital, onde descobre algo bizarro. Seu rim foi removido. Tentando entender o que aconteceu, Mitch decide instalar câmeras de segurança. Na noite seguinte, as gravações revelam uma cena aterrorizante. Uma figura sombria, vestindo um moletom escuro e usando uma máscara azul com buracos negros no lugar dos olhos, estava parado ao lado da sua cama. Quando ele acorda novamente com outro corte no corpo, porém a criatura estava na sua frente. E assustado ele foge para não ser pego pelo monstro. Entretanto, quando ele volta à sua casa, percebe que seu irmão não estava mais lá. Assim, entendendo que Jack tinha matado seu irmão. Desse jeito, percebendo que não estava mais seguro, a história termina de forma que o Mitch não teve como ajudar seu irmão, deixando no ar a dúvida sobre quem ou o que Elias Jack realmente é. Essa sendo a história canônica de Elias Jack. Porém, possui outras duas histórias que falam da origem de Jack. Uma delas diz que Jack era um soldado da Segunda Guerra Mundial, e que acabou perdendo a visão e uma criatura o possuiu tempo depois. E acabou matando sua própria esposa. E ficou vagando pelo mundo, se alimentando de fígado de seres humanos. E a outra fala que Jack foi usado para um culto. Que Jack seria usado como sacrifício para Chernobog, uma divindade de puro mal. E logo após o ritual ser feito, Jack se transformou nessa criatura sobrenatural que conhecemos. E essa creepypasta é quase muito boa. Porém, ainda não deixarei ela na primeira lacuna por ela ser um pouco sem história. Ela poderia ser mais explorada, contando a verdadeira origem de Jack e o que aconteceu com Mitch depois do ataque de Jack. Então deixarem essa creepypasta em Creepy, por ela mostrar o que era ser uma creepypasta da época com potencial. Mas agora falando sério, iremos abordar uma das creepypastas mais criativas e assustadoras de todas na minha opinião. Essa provavelmente muitos já a conheçam. Entretanto, eu irei contar a sua dramática história de origem. A origem de Jeff Tequila. A história começa com um garoto chamado Jeffrey Woods, um adolescente comum que se muda para um novo bairro com seus pais e seu irmão mais novo, Leo. Mas sua vida muda drasticamente quando ele cruza o caminho de alguns valentões locais. Em um confronto violento, Jeff acaba despertando algo sombrio dentro dele. Ele não sente medo, apenas um desejo incontrolável de machucar os outros. A briga termina com Jeff espancando os agressores de forma brutal, o que assusta até seu próprio irmão. Como resultado, Leo acaba assumindo a culpa e sendo preso, enquanto Jeff começa a mudar algo dentro dele estava quebrado. Dias depois, Jeff é atacado novamente pelos valentões, que jogam álcool e fogo em seu rosto, causando queimaduras terríveis. Ele é levado ao hospital, mas quando finalmente vê seu reflexo no espelho, algo dentro dele se estilhaça de vez. Sua pele ficou completamente pálida, seus olhos arregalados sem nunca mais piscarem. Seus lábios estavam queimados, mas isso só fez seu sorriso parecer ainda mais largo e perturbador. Ele simplesmente gostou da sua nova aparência e decidiu levá-la ao extremo. Naquela noite, Jeff pegou uma faca e cortou suas próprias bochechas para manter seu sorriso permanente. Então, pegou uma lâmina e queimou suas pálpebras, para nunca mais precisar fechar os olhos. Quando sua mãe entrou no quarto e viu a cena, gritou de horror. Mas antes que pudesse fazer algo, Jeff sussurrou: "Mamãe, eu sou lindo, não sou?" E então a matou. Logo depois disso, Jeff foi ao quarto de seu irmão Leo e disse as seguintes palavras: Go to sleep, to sleep. Ai ai. Essa época de 2011 era tão boa. Porém, tenho que dizer a verdade. Essa creepypasta é uma verdadeira bosta. Uma história mal escrita, cheias de furos e que não tinha criatividade. Onde o cara que criou essa porcaria tava pensando que ia criar um Coringa emo. Era só que me faltava. Na minha opinião, essa é uma das creepypastas que ficou famosa não pela história, mas sim pela imagem dela, que até hoje tentam encontrar a sua origem. Mas falando da creepypasta, ela é até pior que a do The Ad Bart, sendo a primeira a estrear a categoria. Tava chapado por ser uma tão ruim que me fez perguntar o porquê o Lula perdeu o dedo. Mas enfim, vamos deixar essa creepypasta entre umas das piores. E não se preocupem, tem outras creepypastas que chegam a ser piores que essa. O cara é foda, patroa. Dá vontade de dar uma porrada. Dá vontade de dar uma bicuda no computador, cara. Sim, vocês não escutaram errado. Essa creepypasta tem a audácia de usar uma das músicas mais incríveis do mundo. Mas enfim, esperam que saibam que isso é brincadeira. Porque é claro que o melhor jogo é o do Sambal. Voltando à creepypasta, ela foi postada no passado, sendo recriada em uma ROM-hack, onde quem quiser jogar essa hack no site central. Lá possui várias arcs para quem deseja se assustar com essas modificações bizarras de Mario. A história de Iachiro conta a história de um jogador que descobre um final alternativo escondido em Super Mario World.
Após anos jogando obsessivamente a mesma ROM, ele encontra um inimigo chamado Blindbow e uma chave secreta que desbloqueia um novo caminho no mapa, levando-o a um nível bizarro chamado Orgo de No. Neste nível, Mario enfrenta visões macabras, como bows com expressões sádicas, mensagens ameaçadoras como Iant Low, e WHY e o Don't Die, além de inimigos grotescos como os Bleeding Bills e Tromps cobertos de sangue. Em uma parte submersa, cadáveres de Marios mortos o perseguem, forçando-o a fugir desesperadamente. O clímax ocorre quando Mario entra em um castelo e se depara com Luigi, que revela seu ódio reprimido por sempre viver à sombra do irmão. Luigi ataca Mario violentamente, mas acaba sendo morto por ele. Após a luta, Mario apenas se senta na ponte e chora. Depois disso, o jogo volta ao normal, exceto por uma última imagem perturbadora que assombra o jogador. Bem podemos dizer que essa creepypasta não é muito ruim, e reforça a ideia de que o Luigi tem inveja do Mario por ele ser o protagonista e não ele. Em geral, a creepypasta não envelheceu tão mal quanto as outras que já conheci. Daria pra dizer que na época essa história poderia ser real. Eu até me lembro de tentar encontrar essa fase secreta quando eu era criança, mas ela não é tão boa quanto uma história de Jack e nem a do Herobrine. Então eu deixarei ela na lacuna. Dava medinho por ela ter uma história razoavelmente boa, a ponto de fazer alguns jogadores procurarem sobre ela no jogo original. O pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. O pau vai comer solto aqui, o cacete vai comer aqui. Vamos levantar o pau dessa merda aqui. You shouldn't have done that. I know what you did. You know the consequences, don't you? The pit of hell is waiting for you. Benny Drovnet. O que eu posso dizer sobre essa creepypasta? Além de dizer que ela é uma das melhores creepypastas. Começando que essa creepypasta possui uma história extremamente longa, que fala sobre um cartucho amaldiçoado do jogo The Legend of Zelda Majora's Mask, com um dos conceitos que inovou o gênero de creepypasta de jogos. E não só isso, ela foi a primeira creepypasta a mostrar vídeos sobre a história contada, e não somente um relato escrito para ler, e que na época, deixou muitas pessoas achando que essa creepypasta era real, onde o criador dessa creepypasta possui um canal, sendo o Jaduzable o responsável pela criação da história. Eu contarei a versão mais famosa da história, a que todos conhecem. Porém, quem quiser conhecer a história completa, recomendo o canal do Pombo Atômico. Lá ele mostra toda a creepypasta completa. O protagonista da história, Jaduzable, queria comprar Majora's Mask e encontrou um cartucho estranho com uma etiqueta escrita à mão, dizendo apenas Majora. Um senhor idoso lhe deu o jogo de graça. Ao iniciá-lo, ele notou um arquivo de salvamento chamado Benny, mas decidiu ignorá-lo e criou um novo save. Com o tempo, NPCs do jogo começaram a chamá-lo de Benny, mesmo que ele não estivesse usando aquele save. Para tentar corrigir isso, apagou o arquivo, mas isso apenas piorou a situação. O jogo passou a se comportar de maneira bizarra. Link era teletransportado aleatoriamente para lugares estranhos. O jogo exibia falhas gráficas e músicas tocadas ao contrário. Mensagens bizarras apareciam na tela, como você não deveria estar aqui. Uma estátua macabra de Link, com um sorriso assustador, começou a segui-lo. A cada tentativa de jogar, as coisas ficavam mais sinistras. Em um dos momentos mais perturbadores, Link pegou fogo e morreu repetidamente. Após reiniciar o jogo, Jaduzable viu novas mensagens estranhas e percebeu que o próprio jogo parecia estar falando com ele. Curioso e assustado, ele voltou ao local onde conseguiu o cartucho para tentar encontrar o idoso que lhe deu o jogo. Porém, um vizinho disse que o homem havia se mudado e revelou que Benny era um garoto que morou ali e morreu afogado. Quando ele ligou o jogo novamente, os arquivos de salvamento haviam mudado sozinhos, incluindo um novo save chamado Drovnet. Ele selecionou e viu uma cena perturbadora. Link estava no meio do oceano, se afogando, com a estátua macabra observando. Após isso, apareceu a mensagem final: Benny Drovnet, Benny se afogou. A história se estendeu em postagens e vídeos no YouTube, mostrando gravações das bizarrices do jogo. O realismo das edições ajudou a espalhar a lenda, tornando Benny Drovnet uma das creepypastas mais icônicas da internet. Por conta de tudo isso, ela estará em primeira colocação entre uma das melhores creepypasta tanto de terror, tanto de jogos no geral, ficando em Dava Medo no Escuro. Benny Drovnet. Agora chegamos em uma das creepypastas, que ficou famosa por conta de seus jogos lançados. Abandonado pela Disney. Essa história claramente foi inspirada com um acontecimento real da famosa empresa Disney. Abandonado pela Disney é uma das creepypastas mais famosas da internet, combinando elementos de horror urbano com conspirações sobre a Disney. A história detalha a exploração de um resort abandonado da Disney, supostamente chamado Palácio do Mowgli, supostamente construído e depois completamente esquecido pela Disney. A história segue um explorador curioso que descobre informações sobre esse lugar e decide investigá-lo por conta própria. Quando ele chega ao resort, percebe que tudo está em ruínas. As construções foram tomadas pela natureza, há pichações nas paredes e um ar estranho no local. Algo que chama sua atenção é a frase repetida em diversos pontos: abandonado pela Disney. Ele começa a explorar o resort e, eventualmente, encontra uma passagem subterrânea que leva a uma área reservada para funcionários. Lá dentro, o ambiente fica ainda mais sinistro. Ele encontra uma sala marcada como somente para mascotes, que parece ser um vestiário abandonado com fantasias de personagens jogadas pelo chão.
No fundo da sala, há um traje de Mickey Mouse estranho, muito velho, sujo e com olhos completamente negros. De repente, o traje cai no chão. Mas, ao invés de simplesmente ficar ali, ele começa a se mover sozinho. Então, uma voz distorcida ecoa pela sala, dizendo: You wanna see my head come off? O explorador, tomado pelo medo, foge desesperado do local. Antes de sair do resort, ele encontra papéis espalhados no chão e lê uma última frase enigmática: abandonado por Deus. Ele nunca mais volta lá, mas a lembrança daquele momento continua assombrando sua mente. De fato, essa creepypasta tinha um potencial muito alto, mostrando esses trajes estranhos com vida. Porém, ela não explica o que é e o que aconteceu com o lugar. Afinal, os trajes estão amaldiçoados pelos antigos funcionários do local. Ninguém sabe onde essa creepypasta fez as pessoas de outros canais criarem teorias a respeito desse lugar. Onde se essa história fosse mais aprofundada, pelo menos explicando o porquê do parque ter sido abandonado e o que são aquelas coisas nos trajes. Eu deixo ela em dava medinho, onde não querendo desmerecer essa história. Entretanto, devo dizer que ela não possui muito aprofundamento, sendo contada de uma forma mais rasa. Porém, não tira o mérito de ser uma creepypasta bastante assustadora de seu modo. Godzilla NES. Essa é uma creepypasta à frente do seu tempo. Ela foi uma história bastante interessante. Bem melhor do que umas histórias de terror relacionados a jogos. Mas enfim, eu vou dar uma resumida na história. A NES Godzilla Creepypasta é uma das histórias mais conhecidas do gênero de jogos assombrados. Ela gira em torno de um cartucho modificado do jogo Godzilla, Monster of Monsters, para o Nintendo Entertainment System, NES. O protagonista, um jovem chamado Zachary, encontra o cartucho e percebe que algo está muito errado. No início, o jogo parece normal, mas conforme ele avança, percebe que novos inimigos e fases estranhas foram adicionados, coisas que nunca estiveram no jogo original. O clima fica cada vez mais perturbador, com glitches, mensagens misteriosas e aparições de criaturas assustadoras que não deveriam estar ali. A mais sinistra dessas presenças é uma entidade chamada Red, uma criatura demoníaca que persegue Zachary dentro do jogo. Red é uma massa vermelha horrenda com olhos brancos brilhantes e um sorriso perturbador. Ele aparece inesperadamente e parece estar ciente da presença do jogador, reagindo às suas ações de forma assustadoramente inteligente. O jogo começa a se tornar mais pessoal, revelando imagens e eventos ligados ao passado de Zachary, incluindo referências a um amigo falecido. A experiência deixa de ser apenas um jogo amaldiçoado e se transforma em um terror psicológico, onde realidade e ficção se misturam. No fim, após uma batalha angustiante contra Red, Zachary consegue derrotá-lo e se livrar do jogo. Mas a experiência o assombra para sempre, deixando uma dúvida aterrorizante. Aquilo era apenas um jogo corrompido ou algo muito pior tentando se comunicar com ele. Assim podemos dizer que essa criatura chamada Red é como uma coisa inexplicável, que pode assustar até hoje. Uma pena que essa creepypasta não tem o seu valor merecido entre outras histórias. Mas na minha opinião, NES Godzilla Creepypasta merece seu lugar na primeira lacuna, deixando ela em dava medo no escuro. Onde para quem quiser saber mais sobre essa história e ter alguém para se aprofundar nessa bizarrice, eu deixarei no link na descrição o canal do Teslemman e do Golart, onde os recomendo para quem gostar de histórias misteriosas e creepypastas. Fique cria. Bota a base. Vamos lá então. Desculpa. Mas não pude me conter. Voltando. Jack Risonho está entre aquelas creepypastas antigas que chegam no nível de serem quase muito boas. Então deixa eu explicar essa creepypasta. A creepypasta do Jack Risonho, Login Jack, conta a história de uma entidade sombria e sobrenatural que se disfarça como um amigo imaginário para atrair e aterrorizar suas vítimas, geralmente crianças. A lenda começa com uma criança solitária que recebe um misterioso presente, e seu nome é Isaac. Pera, não esse Isaac. Agora sim. Voltando. Uma caixa surpresa que libera Jack Risonho. No início, ele parece um palhaço colorido e brincalhão, trazendo alegria e diversão. No entanto, com o tempo, sua aparência e comportamento começam a mudar, tornando-se cada vez mais sinistros. Jack se transforma em uma figura assustadora, um ser pálido e monocromático, com olhos vazios, um sorriso macabro e garras afiadas.
Ele não apenas assusta suas vítimas, mas também as tortura mental e fisicamente. Sua forma verdadeira é de um ser demoníaco que não pode ser visto por adultos, apenas por crianças, até que seja tarde demais. Na versão mais conhecida da história, um menino chamado James começa a falar sobre seu novo amigo imaginário, Jack. No começo, seus pais acham que é apenas brincadeira, mas logo eventos estranhos começam a acontecer. Ruído durante a noite, brinquedos destruídos e um cheiro forte e desagradável pela casa. O terror atinge o auge quando a mãe de James descobre que Jack não era apenas fruto da imaginação do garoto. A história termina de forma trágica, deixando claro que Jack não é apenas um monstro comum. Ele não pode ser derrotado, apenas desaparece quando perde o interesse, pronto para encontrar sua próxima vítima. E uma outra história. Diz que um garoto solitário chamado Isaac recebeu a caixa de Jack, onde um dia os dois foram brincar de piratas. E logo em seguida um gato apareceu na frente dos dois. E como desesperado Jack o mata sem querer. Desse jeito Isaac é acusado de ter matado o animal da vizinha. Logo depois Isaac iria pro exército. E Jack teria que ficar na sua caixa guardado. Por fim Jack fica guardado sem que ninguém saiba de sua existência além de Isaac. Porém, anos se passavam e Isaac, mais velho, acaba retornando àquela casa em que morava. Onde Jack, que tinha perdido suas cores, acaba vendo tudo que Isaac fazia de fora da caixa. E descobriu que ele tinha se tornado um assassino, levando mulheres para serem mortas logo em seguida. Onde Jack acabou vendo Isaac se divertindo e decidiu copiá-lo. Desse jeito perdendo o resto de insanidade que o restava. No entanto, um dia Isaac encontrou a caixa de Jack e a abriu, soando uma melodia bastante estranha e assustadora. E assim Jack, após sair da caixa, diz a Isaac: Nossa, finalmente livre! Você não imagina o quanto foi difícil ter que te esperar durante esse tempo todo. Então, Isaac, o que acha de jogarmos o mesmo jogo que você jogou com essa garota? Você pareceu estar se divertindo muito. Agora é minha vez. Logo depois o amarrou em sua cadeira de tortura e o matou de forma brutal. E gostando disso, Jack decidiu que iria continuar fazendo isso em cada casa de criança que encontrar. Podemos dizer que essa é uma creepypasta muito boa na época em que foi lançada. Porém, esse conceito da origem de Jack poderia ter sido mais explorada. Por exemplo, quando Isaac saiu pro exército, Jack na verdade tivesse sempre o acompanhando e o copiando. Assim descobrimos como Isaac, de um garoto contente e alegre, se transformou em um assassino. O que posso dizer é que essa creepypasta é boa, mas não se compara com as da primeira lacuna. E uma curiosidade sobre essa creepypasta é que ela é inspirada no assassino Jack Estripador, onde essa história se passa em Londres final do século XIX. Podemos dizer que teve uma inspiração pelo menos. Por fim, deixarei essa creepypasta em creepy, por ser bem assustadora e com um conceito inovador para a época em que foi feita. E a próxima creepypasta é simplesmente fantástica. Lavender Town é a única creepypasta que possui um relato real de que ocorreu. A creepypasta de Lavender Town é uma das lendas mais conhecidas do mundo dos videogames, envolvendo a franquia Pokémon. A história gira em torno da música tema da cidade de Lavender Town, encontrada nos jogos Pokémon Red Grey, lançados no Japão em 1996 para o Game Boy. Lavender Town é um local sombrio dentro do jogo, conhecido por sua torre Pokémon, um cemitério onde descansam os espíritos de Pokémon falecidos. A música de fundo dessa cidade tem um tom melancólico e assustador, composta por notas agudas e distorções sonoras que causam desconforto em muitos jogadores. E entre os anos 90 foi dito que crianças estavam falecendo por conta da síndrome de Lavender, onde sua música causava essa sintonia na mente das crianças. Onde em 2001 a 2005, usando um espectrograma, descobriram que no final da música possuía uma mensagem com os Pokémons chamados Anon. E o que surpreende nisso tudo é que os Anon são da segunda geração. Estava com várias letras. E assim, após juntar as letras, descobriram que estava escrito: Saia agora. Essa creepypasta possui uma história que dá mesmo um medo psicológico. Podemos dizer que Lavender Town, por ter sido um caso de fato real, torna essa história ainda mais aterrorizante. Porém, eu vou deixar essa história em dava medinho, por conta que a história não fala nada de como que essas coisas de fazer as crianças cometerem cosplay de Sayuri, ou quem que colocou esses Anons. Mas não retira a influência e o terror causado pela síndrome de Lavender Town. Mario. Creepypasta criada em uma ARC-ROM de Super Mario World, com a intenção de dar um terror mental para quem joga sua ARC. A história narra a experiência de um jogador que, entediado, decide baixar um ato do jogo Super Mario World chamado Mario. Inicialmente, ele acha que se trata de um ARC comum, mas logo percebe que algo está muito errado. A narrativa do jogo sugere que Mario é o vilão, e a atmosfera se torna cada vez mais sombria e perturbadora. O jogador encontra mensagens enigmáticas que parecem se comunicar diretamente com ele, insinuando que Mario causou danos irreparáveis à terra dos dinossauros. À medida que avança, o cenário se torna mais desolador, com a ausência de inimigos e a transformação das fases em lugares vazios e tristes. No final, o jogador se depara com uma tela preta, simbolizando a morte de Mario, e conclui que o personagem está preso em um inferno por suas ações. Aliviado por terminar o jogo, ele compartilha sua experiência no fórum, alertando outros sobre a natureza perturbadora da ARC. Essa história possui a mesma base da creepypasta Iachio, com diferença que essa traz um sentimento de vazio. Por serem semelhantes, eu irei deixá-la em dava medinho, por conta das duas não serem creepypastas como uma história tão absurda.
Entretanto, o que deixou essa história mais famosa que a do Yanchuo, por conta da imagem, onde já foi mostrada e revelada a sua origem. E quem quiser eu posso fazer um vídeo sobre essas imagens de creepypasta sem uma origem clara. Seria interessante de seu modo. Bem, eu nem sei o porquê dessa creepypasta está aqui. Enfim, resumo da creepypasta. Um funcionário da Nickelodeon descobre um episódio perdido de Bob Esponja chamado Plankton God Server. Nele, Plankton é ridicularizado no Siri cascudo e, em desespero, se joga na rua, sendo atropelado em uma cena perturbadora. Os personagens reagem friamente e o senhor Sirigueijo comenta sombriamente que Plankton finalmente foi servido. O episódio termina abruptamente, deixando um clima pesado. E não tenho nada a dizer. Vou deixar essa creepypasta em para criança. Afinal isso nem é creepypasta. Tá mais para um meme. Por fim deixarei Plankton God Server como uma creepypasta disfarçada de meme. Mas agora sim iremos falar de uma creepypasta verdadeiramente boa, que traz o medo naqueles que conhecem. T-Hack é uma das creepypastas mais famosas da internet, descrevendo uma criatura humanoide aterrorizante que ataca pessoas durante a noite. A história surgiu em fóruns de terror por volta de 2005 e se popularizou no site 4chan e no Creepypasta Wiki. O conto descreve encontros perturbadores com uma criatura esguia, pálida, de olhos negros e grandes garras, chamada T-Hack, que significa ossinho. A criatura é frequentemente descrita como um ser humanoide alto e esquelético, com aparência cadavérica e movimentos sobrenaturalmente rápidos. Segundo os relatos, T-Hack aparece durante a noite, geralmente observando suas vítimas enquanto dormem. Algumas testemunhas relatam sussurros indecifráveis antes de serem atacadas. Um dos relatos mais conhecidos menciona uma família que foi atacada pelo T-Hack em sua casa. A criatura observou o casal dormindo antes de atacar brutalmente a esposa, deixando o marido traumatizado. Outros registros falam de aparições misteriosas em florestas ou áreas isoladas, onde ele espreita suas vítimas antes de desaparecer. E o que eu tenho a dizer? Além de falar que ela é uma das minhas creepypastas favoritas. Ela conta a história de uma criatura assustadora que fica na flores à sua presa se aproximar para atacar. Assim eu deixo essa creepypasta em dava medo até de dia. Por ter sido mais fruto de sua época. Que até hoje é comentado sobre. Bem, como posso dizer, essa foi verdadeiramente uma creepypasta que envelheceu muito mal ao passar dos anos. A creepypasta Suicide of Skidward descreve um suposto episódio perdido de Bob Esponja, no qual Lula Molusco, após ser constantemente zombado por Bob Esponja e Patrick, cai em depressão e decide tirar a própria vida. O episódio é descrito de forma perturbadora, com cenas realistas e sombrias, que contrastam com o estilo usual do desenho. O episódio termina de maneira abrupta, com os personagens reagindo de forma fria e indiferente. A história explora temas de desespero e suicídio de uma maneira chocante dentro do universo infantil do desenho. E bem, essa história possui muitos furos de roteiro e não explicar quase nada sobre ela. Então deixarei em para criança. Onde de fato ela não chega a ser uma creepypasta mediana, porém não chega a ser uma completa porcaria. Essa creepypasta chegou ao nível de que as pessoas achavam que era real. Onde ninguém sabe quem foi o criador original dessa história. O experimento russo do sono conta a história de um experimento soviético secreto de 1940, onde 5 prisioneiros foram mantidos em uma câmara sem sono por dias, com o objetivo de testar os limites da mente humana. Conforme o tempo passa, eles começam a enlouquecer, mutilando-se e desenvolvendo comportamentos monstruosos. A cada dia, suas transformações ficam mais grotescas e sobrenaturais, até que todos morrem de forma horrível. Mas o mais terrível é que o experimento revela que os prisioneiros não morreram, mas se tornaram algo indescritível, algo além da compreensão humana. O horror não tem fim, e os cientistas que testemunharam o experimento foram silenciados, deixando o pesadelo em segredo. Essa provavelmente é a melhor creepypasta já criada. Se o diretor quiser, poderia fazer até um filme sobre ela. Então deixarei em dava medo até de dia, por seu tema de terror real. Agora falando da organização SCP. Para mim falar sobre ela irá demorar muito tempo. Então eu vou falar de uma forma superficial. Afinal ela é bastante profunda com milhares de SCPs. A organização SCP, Secure, Contain, Protect, é uma vasta e colaborativa obra de ficção criada por uma comunidade online que descreve uma organização secreta e global dedicada a capturar, estudar e conter fenômenos paranormais, criaturas, objetos e entidades anômalas, chamadas de SCPs. Essas anomalias podem ser de natureza extremamente perigosa, bizarra ou até apocalíptica, e a missão da organização é impedir que esses elementos saiam de controle e ameacem a humanidade.
A organização SCP é composta por várias divisões e grupos, cada um com uma função específica, como pesquisadores, agentes de segurança e técnicos especializados. O objetivo principal é segurar essas anomalias, SCPs, ou seja, mantê-las sob controle, seja por contenção física, mágica ou tecnológica. Alguns SCPs são objetos inofensivos, enquanto outros representam riscos existenciais imensos. Cada SCP é identificado por um número, por exemplo, SCP-173, SCP-682, SCP-096, e possui um relatório detalhado que descreve suas propriedades, formas de contenção e as possíveis ameaças que ele representa. Esses relatórios têm uma estrutura padronizada e costumam ser escritos de maneira científica, o que dá à história um tom de realismo e imersão. Exemplos de SCPs famosos: SCP-173, uma estátua que se move violentamente quando não está sendo observada. Ela é extremamente rápida e letal. SCP-682, uma criatura monstruosa e imortal conhecida por sua sede insaciável de destruição, que é impossível de matar. SCP-096, um ser humanoide que fica extremamente agressivo e mata qualquer um que veja seu rosto, independentemente da distância. De fato, dá pra dizer que a organização é muito complexa. E duvido vocês decorarem todos os SCPs apresentados na organização. Mas enfim, eu deixarei em creepy, por conta de que a organização SCP não é necessariamente uma creepypasta. Porém, ela possui histórias bastante profundas. E agora vamos falar sobre uma creepy. Terá o que é isso? Seres tão patéticos morrem de medo que não podem controlar. Pesadelo e desespero não queira saber sobre Slender. Na floresta pela noite, que nem eu, só que sente muita fome. Ausência de face nem a máscara. Savos vagam pela noite atrás de suas saudades. Na floresta pela noite, que nem eu, só que sente muita fome. Apenas aguardo na minha dimensão. Ser o meu próximo alvo foi sua decisão. Sim, chegamos nela. Na que na minha opinião é a melhor creepypasta. Porém, claro que é entre as mais originais. O Slenderman nasceu em 10 de junho de 2009 no fórum Something Awful, onde os usuários participavam de um concurso para criar imagens paranormais convincentes. Um usuário chamado Eric Knudsen, também conhecido como Victor Surge, postou 2 fotos editadas em preto e branco mostrando uma figura alta, magra e sem rosto, vestida com um terno preto, cercada por crianças. As imagens continham descrições sugerindo que a figura, chamada Slenderman, era responsável por desaparecimentos misteriosos de crianças. Isso rapidamente se espalhou pela internet e gerou diversas interpretações e histórias de fãs, dando origem a um mito moderno. Ele possui características únicas e com poderes absurdos. Considerado quase a creepypasta mais poderosa. Altura e magreza. Ele é extremamente alto e esguio. Sem rosto. Seu rosto é completamente branco e sem traços. Terno preto. Sempre aparece vestindo um terno escuro, parecendo uma figura formal e ameaçadora. Tentáculos. Em algumas versões, ele pode estender tentáculos negros de suas costas. Controle mental. Disse que ele influencia suas vítimas, provocando paranoia, alucinações e comportamento irracional. Rapto de crianças. Muitas histórias envolvem desaparecimentos de crianças, que ele atrai e nunca mais são vistas. Onipresença. Ele pode aparecer em qualquer lugar, especialmente em florestas ou áreas desertas. Capacidade de se estender. Seu corpo pode se alongar de maneira normal. Após seu surgimento em 2009, o Slenderman se tornou um fenômeno viral, aparecendo em diversas mídias. Marble Hornets 2009-2014, uma websérie do YouTube inspirada no Slenderman que ajudou a popularizar a lenda. Jogos. Slender. The Eight Pages. 2012, jogo de terror indie onde o jogador deve coletar páginas enquanto foge do Slenderman. Slender. The Arrival. 2013, expansão do primeiro jogo, com mais história e gráficos melhores. Filme Slenderman 2018, um filme baseado no mito, mas que foi mal recebido pela crítica. Aparições em outras mídias. Slenderman inspirou várias creepypastas, histórias de terror e até algumas referências em programas de TV e quadrinhos. O Slenderman é um dos primeiros grandes mitos da era da internet, evoluindo de um simples post em um fórum para uma entidade assustadora que habita a cultura pop e o imaginário coletivo. Mesmo sendo fictício, sua influência já deixou uma marca real no mundo. Assim eu coloco essa creepypasta em primeiro lugar. Não dava medo até de dia. Por conta de Slender ser considerado até como o pai das creepypastas. Pela sua influência entre as histórias de terror da internet. Smile Dog é uma creepypasta famosa sobre uma imagem amaldiçoada chamada Smile.jpg, que mostra um husky siberiano com um sorriso macabro.
A lenda diz que quem vê a foto sofre pesadelos e loucura, sendo incentivado a espalhar a palavra para se livrar da maldição. A história mais famosa envolve um escritor que investiga a imagem e acaba se tornando sua próxima vítima. A foto original teria se perdido na internet, mas várias versões circulam até hoje. O Smile Dog é comparado a outras lendas, como o chamado Jeff the Killer, tornando-se um dos maiores mitos de terror da internet. Essa creepypasta é bem assustadora. Porém a sua história é contada de forma superficial, onde não conta a verdadeira origem dessa foto e entre outras que vemos na internet. Assim deixarei essa creepypasta em creepy, por conta de sua imagem que não é somente aterrorizante de se olhar, mas também por conta de sua história possuir vários remakes, com propostas tão interessantes quanto a visão original. Chegamos naquela que julgo ser a 2 pior creepypasta. E também sem música de fundo pra essa aberração. Coloca outra música qualquer aí. Assim, voltando. A creepypasta Sonic.exe foi criada por JCTN, pseudônimo de Joshua J.C. Tomar, que postou a história no fórum Creepypasta Wiki em 2011. O conto segue um jovem que recebe um CD misterioso de um amigo e, ao rodar o jogo, percebe que se trata de uma versão maldita do Sonic TDGO. No jogo, Sonic aparece com olhos negros, pupilas vermelhas e um sorriso sinistro, perseguindo e matando Tails, Knuckles e Dr. Robotnik de forma sangrenta, enquanto mensagens perturbadoras aparecem na tela. No final, Sonic encara o jogador e diz Young eu sou Deus. A história rapidamente viralizou, ganhando adaptações em jogos, vídeos e fanarts. O criador, JCTN, foi envolvido em polêmicas na comunidade de creepypastas devido ao seu comportamento tóxico. Ele exigia que Sonic.exe fosse tratado como um personagem oficial e reagia agressivamente a críticas. Devido a essas atitudes, o Creepypasta Wiki removeu a história original, alegando má qualidade e comportamento inadequado do autor. No entanto, a lenda de Sonic.exe continuou viva em outros sites e fóruns. Com tudo isso podemos dizer que essa creepypasta é uma verdadeira bosta junto com seu criador. Por fim sendo também uma cópia do nosso querido youtuber Chinelinho. E da creepypasta Pendrive Azul. Deixarei em tava chapado. Por essa história ser tão ruim que foi colocada em Wallpasta. Agora chegamos no chorume de merda. Que é essa creepypasta? Melhor dizendo, somente lixo. A creepypasta de Suicide Mouse. Fala de um dos produtores da Disney que viu esse vídeo em uma fita cassete. E acabou fazendo cosplay de Sayori. E sabe o pior? É somente isso a creepypasta. E o vídeo dela é pior ainda. Descrevendo o mais breve possível esse vídeo. Ele começa com Mickey andando no meio de uma cidade, enquanto um monte de gemidão do Zap fica ecoando do vídeo. Como música de fundo colocaram um piano extremamente estourado e muito desafinado. Dizer que isso é creepypasta chega até ser um insulto. Porém de alguma forma essa porcaria chegou a ficar famosa. E acredito que seja por causa dos remakes. Acrescentando mais conteúdo à história. Por fim deixo também em tava chapado. Por ser uma creepypasta muito ruim em comparação às outras. Que pelo menos tiveram mais aprofundamento do que esse lixo aqui. Por fim para terminar com chave de ouro temos a creepypasta do Tails Do. O Tails Do é um personagem real de Sonic R, sendo um robô controlado pelo Dr. Robotnik. Ele tem uma aparência simples e inofensiva, um boneco flutuante de Tails com uma antena vermelha brilhante na cabeça. A creepypasta começou a circular na internet nos anos 2000 e 2010, com histórias dizendo que desbloquear o Tails Do no jogo ou realizar certos desafios poderia invocar a entidade na vida real. Uma das versões mais famosas da lenda envolve o chamado Tails Do Curse, a maldição do Tails Do, que teria causado eventos misteriosos e aterrorizantes. Os jogadores devem seguir estes passos: desbloquear o Tails Do dentro do jogo, jogar o modo Tag 4 Players e vencer todos os corredores usando o Tails Do. Após vencer, pegando e deixando o Super Sonic por último, um bug pode acontecer e a tela escurece, mostrando o Tails Do com olhos brilhantes. A partir daí, o boneco começaria a assombrar o jogador na vida real, e dessa forma o matando. Essa é de fato uma creepypasta com um feito alto, podemos assim dizer. Que é pegar um personagem que ninguém ligava e transformá-lo em um monstro de terror com ritual macabro. Porém a história também é bem rasa em comparação às anteriores. Assim deixarei ela pra criança. Considere que essa colocação seja como uma forma de dizer que a creepypasta precisa ser mais explorada. Glória a Deus. Glória a Deus. Ufa. Finalmente acabou. Foi bem trabalhoso em pensar e separar as creepypastas entre as lacunas. Claro que alguns podem falar e dizer a sua opinião sobre a tier list. Avisado que essa é a minha opinião sobre as creepypastas, é claro. E para finalizar o vídeo, peço por gentileza quem puder ajudar o canal dando um like e se inscrevendo no canal. Isso irá me ajudar bastante. Aperte o sininho para não perder vídeo novo que vai saindo. E então adeus meus caros haters. Falou.